Boa tarde, irmãos e irmãs, graça e paz. Bom demais estar aqui com os irmãos mais uma vez, podendo compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Não sei os irmãos, mas se tem uma coisa que eu tenho plena certeza nessa vida, é que o maior prazer que nós podemos ter é desfrutarmos de um relacionamento firme com Deus e transbordarmos o amor do Senhor a ponto de fazermos diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Esse sentimento é muito bom, é um sentimento muito precioso, é um sentimento que não tem comparação. Parece que conforme você vai vendo o crescimento daqueles que estão ao seu redor, daqueles que estão sendo impactados pelo amor de Deus através da sua vida, você fica mais feliz com as conquistas e realizações deles do que com as suas próprias realizações e conquistas. É tão bom quando você percebe que Deus colocou no seu coração uma pessoa, você investiu nela em oração e discipulado, e agora ela está frutificando, agora ela está vendo com os próprios olhos o quanto bom é seguir Jesus. Sabe, irmãos, é uma alegria sem igual, simplesmente não tem comparação. Mas também é muito difícil quando você investe em uma pessoa, vê a capacidade que ela tem, mas parece que ela não está disposta a pagar o preço para ter a sua vida, então, verdadeiramente transformada. Às vezes parece que Deus coloca no seu coração o desejo de cuidar de alguém, mas parece que esse alguém não quer ser cuidado. Às vezes parece que Deus pede para que você ore por alguém, mas parece que a pessoa nunca se quebranta, nunca acorda para a vida, nunca desperta para ter um relacionamento com Deus. Às vezes parece que Deus nos pede para insistir em alguém que parece não querer nada com Ele. E quando isso acontece, a tendência que nós temos é desanimar, desistir. Mas o que eu percebo é que a gente não pode fazer isso de forma alguma. Há um tempo atrás, eu conheci um homem de uns 30 anos aqui na porta da igreja. Eu lembro que a gente estava saindo de uma celebração dos jovens, eu vi que ele estava interessado no que acontecia aqui dentro, e eu não perdi a oportunidade, eu comecei a conversar com ele. Eu lembro que eu comecei a desenvolver, a partir daquele momento, um relacionamento intencional com ele, para que ele pudesse desfrutar do quanto é bom seguir os caminhos do Senhor. E nas primeiras semanas ele parecia estar bem receptivo, ele estava bem animado com as coisas que a gente conversava, com a forma como eu falava para ele sobre Jesus. Mas parece que conforme o tempo foi passando, as semanas foram se passando, ele foi meio que esfriando. Ele demorava para responder as minhas mensagens, ele não pedia mais por oração, e ele não demonstrava mais nenhum interesse de participar de alguma reunião aqui da nossa igreja. E teve um mês que eu acho que eu mandei umas 6 mensagens para ele, incluindo algumas orações, e ele não me respondeu nenhuma delas. Aí depois disso, enquanto eu orava por ele lá no lugar de oração, eu disse: Deus, claramente ele não quer viver uma vida com o Senhor, claramente ele não está aberto para Jesus. Eu acho que está na hora de eu desistir, acho que está na hora de eu parar de insistir, eu acho que eu vou parar de correr atrás. E nesse momento eu senti algo muito forte no meu coração. É como se Deus tivesse falado comigo o seguinte: Juninho, você já imaginou se a sua família tivesse desistido de você, onde você estaria hoje? Você já imaginou onde você estaria se aquele líder de célula não tivesse se importado com você e te acompanhado naquele momento tão difícil? Você já imaginou onde você estaria se eu tivesse desistido de você naquele tempo em que você não me buscava de verdade? Naquele tempo que você não me buscava com intensidade? E sabe, irmãos, depois disso, depois desse tapa na cara, quando eu já tinha entendido o recado do Senhor, eu fui lá e mandei um áudio orando por aquele homem. Para minha surpresa, umas 2 horas depois, ele me respondeu dizendo assim: Juninho, cara, esse mês foi uma luta. Foi uma correria tão grande para mim que eu nem tive tempo de te responder. Mas hoje, quando eu cheguei em casa e ouvi a sua oração, eu pude perceber que há alguém que se importa comigo e que há um Deus que está olhando para a minha vida. E sabe, irmãos, naquele momento meu coração parecia assim que estava explodindo, assim, sabe? Fogos de artifício dentro de mim. E quando eu li aquilo, eu olhei para cima e disse: é Deus, realmente, sempre vale a pena perseverar. Foi justamente a partir desse pensamento, dessa reflexão, desse acontecimento, que essa mensagem surgiu no meu coração. Mensagem essa que eu intitulei com o tema: o poder da perseverança. E para que a gente possa refletir sobre isso nessa tarde,
Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Tiago, no capítulo de número 1, nós vamos ler do verso 2 ao verso 4. Um texto muito conhecido, acredito que muitos irmãos conheçam de cor. Tiago 1, versículo 2 ao versículo 4. Eu vou ler a palavra na tradução NVT e espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Onde a palavra do Senhor diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Pai, nós sabemos que muitas vezes, quando nós estamos aqui na igreja, nós costumamos te buscar de forma mecânica. No louvor nós levantamos as nossas mãos, nós fechamos os nossos olhos e fazemos aquilo que nós sempre fazemos, mas muitas vezes apenas como hábito, mas não com vontade de te buscar de todo o coração. Mas nessa tarde nós queremos te fazer diferente, Pai. Nós queremos te buscar com tudo aquilo que nós somos, porque nós temos fome do Senhor. Por isso, Pai, derrama da sua glória sobre nós nessa tarde. Que a sua palavra possa fazer vida em nosso viver. Quebranta os nossos corações, para que possamos ser transformados e crescemos em perseverança ao crescermos no conhecimento do Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos aprender 3 coisas. E a primeira coisa que nós podemos aprender a partir dessa passagem de Tiago é a seguinte: devemos nos alegrar quando passamos por qualquer tipo de provação, seja ela qual for. O texto que nós lemos diz de forma bem clara que a gente deve ver como motivo de alegria quando nós passamos por provações, pois quando nós passamos por essas provações, a nossa fé é provada. E isso gera uma oportunidade para que a nossa perseverança venha crescer. E sabe, irmãos, eu realmente amo esse texto. É um dos meus textos favoritos na Bíblia. Mas eu imagino o quanto é difícil para uma pessoa que está sofrendo ouvir e ler essa passagem. É complicado demais para quem está enfrentando luto, ver o luto como motivo de grande alegria. Não faz muito sentido. É muito complicado para uma pessoa que está enfrentando uma enfermidade, ou tem um ente querido enfrentando uma luta na área da saúde, agradecer por essa enfermidade, agradecer por essa luta tão difícil que aquela pessoa tão querida está enfrentando. É difícil demais para alguém que vê o filho seguindo um caminho distante dos caminhos do Senhor, entender essa luta como um motivo de grande alegria. Mas olhando para esses versículos da palavra de Deus, nós podemos perceber que é exatamente isso que nós devemos fazer. Eu acredito que o maior motivo da crise que nós temos quando nos deparamos com esse texto é por pensarmos que não faz sentido nós agradecermos por algo que não é bom. A nossa razão humana nos faz pensar que nós só devemos agradecer quando as coisas boas acontecem na nossa vida, pelo menos aos nossos olhos. Mas diante das dificuldades, nós não podemos ser apenas racionais. Afinal, se nós formos pensar apenas pelo lado da razão, nós nunca venceríamos a maioria das nossas batalhas, não é mesmo? Porque muitas vezes as nossas batalhas são enfrentadas e superadas de forma sobrenatural. Na hora da dificuldade, meus irmãos, é a hora de nós exercitarmos a nossa fé e não a razão, tendo a certeza de que há um Deus que é muito maior do que o nosso racional e que Ele quer nos sustentar e nos fazer crescer, mesmo em momentos tão complicados. Olhando para a vida de José, por exemplo, nós podemos perceber que não fazia sentido nenhum ele ter como motivo de grande alegria quando ele foi vendido como escravo para uma terra estrangeira pelos seus próprios irmãos. Não fazia sentido também ele se alegrar e não desanimar quando ele foi preso de forma injusta depois de uma falsa acusação da mulher de Potifar. Não fazia sentido ele ficar feliz, alegre, entusiasmado quando o copeiro do rei se esqueceu dele,
mesmo depois de ele ter interpretado os sonhos daquele homem. Mas foi por conta de todas essas coisas terríveis que aconteceram com ele, que ele assumiu a posição de administrador do Egito e fez com que toda a sua família não morresse de fome e que a história do povo de Deus continuasse. Pensa comigo, meu irmão, se José nunca tivesse sido vendido como escravo, ele nunca teria ido para o Egito e provavelmente teria morrido de fome junto com seus irmãos muitos anos depois. Ou seja, o que no início parecia ser um motivo de grande tristeza, se tornou um motivo de grande alegria no final da história, graças à perseverança de José e à fidelidade de Deus. Irmãos, se os nossos pais não tivessem sofrido por nós, assim como muitos de vocês sofrem pelos seus filhos, muito provavelmente nós não estaríamos aqui. Se Paulo não tivesse sofrido por pregar o Evangelho, muito provavelmente a mensagem do Senhor não teria chegado até nós. Se Jesus, o Filho de Deus, não tivesse sofrido, nós não desfrutaríamos da graça do Pai. Todos esses perseveraram para nós podermos ter o privilégio de viver o que vivemos hoje. E é isso que deve nos motivar. Se a perseverança de outros grandes homens, mulheres de Deus, nos fizeram estar aqui, a nossa motivação deve ser com que a nossa perseverança faça com que a vida do Senhor faça vida em nós e transborde em nossas vidas, a ponto de trocar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Portanto, meu irmão, eu sei que é muito difícil, mas mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, seja perseverante, pois a perseverança sempre irá gerar grandes frutos. Isso nos leva à segunda coisa que nós podemos aprender a partir desse texto de Tiago. Quando a perseverança estiver plenamente desenvolvida, seremos maduros e completos. Uma vez eu ouvi numa pregação um conceito de maturidade que me chamou bastante atenção. O pregador disse que maturidade é a arte de não se magoar ou desanimar. E conforme o tempo foi passando, eu percebo que isso é muito verdade. E é claro que maturidade envolve muitas outras coisas em diferentes áreas da vida, mas não ficar magoado ou desanimado por qualquer tempestade já é um grande sinal de maturidade na vida de alguém. Eu me lembro, quando eu comecei a organizar os primeiros acampamentos, quando ainda era líder de adolescente, eu devia ter uns 19 anos. Eu lembro o medo que eu tinha de não conseguir pagar todas as coisas. Eu lembro o medo que eu tinha de alguma coisa ruim acontecer. Eu nunca esqueço, Sebastião, quando a Fabiana me pediu para assinar o primeiro contrato lá da chácara. Eu lembro que eu tremia com a canetinha na mão, assim, com medo do que podia acontecer comigo, como se grandes coisas fossem acontecer. Na verdade, não ia acontecer quase nada, né? Mas eu lembro que eu ficava todo nervoso. E qualquer coisinha que acontecia, parece que era motivo para grande tempestade. Era assim, uma tempestade num copo d'água. Mas conforme o tempo foi passando, eu percebi que muitas vezes, coisas muito pequenas se tornavam grandes, porque nós dávamos muita importância para algo que não significava quase nada. E que no final não ia fazer diferença nenhuma. A maturidade me fez entender que existem coisas que não merecem a nossa atenção, muito menos devem se tornar um motivo para nos desanimar, para fazer com que a gente perca o foco. E assim também é nas nossas vidas. Se você parar para pensar, irmão, existem muitas coisas que tiram a nossa paz, que na verdade não significam quase nada. E precisamos ser maduros também para entendermos que nada é maior que o nosso Deus. E por isso nada pode nos tirar a nossa paz. E quando nós temos essa certeza, quando nós temos esse sentimento, isso nos torna completos. Eu lembro de um menino, alguns anos atrás, que ele sempre me pedia ajuda em relação à mesma área da vida dele. Ele falava que as coisas nunca mudavam naquela área, mas que algo precisava mudar, algo precisava melhorar. O que ele não conseguia perceber é que as coisas estavam tão bem nas inúmeras outras áreas da vida dele, que ele não deveria dar tanta atenção para aquilo. Aquilo era quase insignificante. Por isso teve um dia que eu tive coragem, olhei para ele e perguntei: você tem casa, cara? Ele falou: tenho, casa boa. Olhei para ele e perguntei assim:
Você tem uma família? Ele falou, se tenho, Juninho, minha família é grande, amorosa, perfeita. Você tem comida para comer todos os dias? Tenho, com fartura. Falei, você tem um emprego? Nossa, Juninho, meu emprego é muito bom. Vejo perspectiva para crescer, meu chefe gosta de mim. Daí com toda a calma olhei para ele e falei, então não reclama, meu amigo. Deus já tem feito muito por você. Por isso não fica tendo pressa para que Ele faça tudo o que você quer no seu tempo. Simplesmente espere pacientemente pelo tempo de Deus, sendo perseverante nessa área da nossa vida. E sabe, às vezes nós queremos tanto que tudo seja perfeito, que tudo seja maravilhoso, que nós esquecemos o quanto nós já somos abençoados por Deus. Sabe, meu irmão, não importa qual luta você esteja passando, você tem muitos motivos para agradecer. Afinal, Deus já está fazendo grandes coisas por você. E essas coisas nos encorajam, porque nós sabemos, se Ele já fez tantas coisas no passado, se Ele já está fazendo grandes coisas no presente, Ele ainda fará muitas outras coisas quando as dificuldades chegarem, se nós permanecemos perseverantes nele. Por isso, meu irmão, seja maduro ao entender o tamanho e o poder de Deus e não fique sem esperança. E assim se torne completo por saber que há um Deus que sempre está com você. Isso nos leva à terceira e última coisa que nós podemos aprender a partir desse texto de Tiago. Quando nos tornamos perseverantes, apesar das provações, nada nos faltará. Se eu perguntar aqui o que falta para cada um de nós, todo mundo vai falar alguma coisa, com toda certeza. Alguém vai falar que está faltando um emprego, outra pessoa vai falar que está faltando um carro, outro vai dizer que está faltando tempo, outro vai dizer que está faltando saúde, e por aí vai. A lista é longa. Mas pensa comigo, o texto que nós lemos nos diz que quando nós temos a perseverança plenamente desenvolvida, não nos falta nada. Ou seja, meu irmão, se você tem perseverança, você tem tudo, nada te falta. Olhando para isso, você pode até pensar que isso é história para boi dormir. Afinal, é isso que a maioria das pessoas pensa, ou até mesmo o que eu pensava antes de ter um relacionamento mais firme com o Senhor. Talvez, ouvindo isso, as pessoas possam pensar, Juninho, mas perseverança, irmão, não paga as minhas contas. Perseverança não alimenta meus filhos. Nós precisamos de muitas outras coisas para viver, para sobreviver, para manter a vida além da perseverança. E sabe, irmãos, esse pensamento até que faz sentido, mas o que nós lemos aqui não é uma ideia de alguém, não é um pensamento de qualquer um, é a palavra de Deus, é a palavra do Deus vivo. E sabe, quando eu passei a viver esse princípio da perseverança na minha vida, como ela é tudo que eu realmente preciso ter, eu comecei a entender o poder dela no meu viver, pois a perseverança pode não nos dar tudo, mas é tudo o que nós precisamos para que possamos buscar a Deus em primeiro lugar e vemos todas as demais coisas nos serem acrescentadas. Irmãos, como isso é uma verdade preciosa, como isso é algo importante para nós, como isso é algo que nós devemos valorizar, pois é a perseverança que nos faz desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Irmãos, quando nós entendemos que temos tudo em Jesus, nós não precisamos ficar buscando consolo nos resultados, mas nele. A gente não precisa ficar buscando aprovação nas pessoas, mas aprovação naquele que morreu por nós naquela cruz. Quando nós entendemos que nós temos tudo em Jesus, nós não buscamos alegria em qualquer outro lugar, mas sim no Senhor, e encontramos. Quando o seu foco passa a ser perseverar em Cristo e não em conquistar todas as coisas, a sua vida se torna muito mais prazerosa. Pode ter certeza disso. Essa semana eu li uma frase que falou bastante ao meu coração. E a frase era mais ou menos assim: a sua felicidade e verdadeira alegria estão escondidas no cumprimento do seu propósito. E olhando para a palavra, nós percebemos que o nosso propósito não é a nossa profissão. O nosso propósito não é o nosso ministério. O nosso propósito não é a nossa família. O nosso propósito é glorificarmos a Deus com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Na Bíblia nós podemos perceber que o propósito de muitas pessoas nem sempre foi fácil de ser cumprido.
Porque muitas vezes, em situações extremamente difíceis, era difícil demais para alguns grandes homens de Deus glorificarem a Deus. Na Bíblia nós podemos perceber que para Moisés não foi fácil liderar o povo de Israel, mas mesmo assim ele glorificou a Deus com tudo que ele fez. Não foi fácil para Estevão pregar o evangelho, muito pelo contrário. Fazendo isso, ele acabou sendo apedrejado, mas ele cumpriu o seu propósito e glorificou a Deus, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. Assim, meus irmãos, como nunca será fácil para nós enfrentarmos sofrimentos, dificuldades, mas nós estaremos sempre bem se o nosso objetivo for glorificar o nosso Deus e se entendemos que a nossa única tarefa é simplesmente perseverar e o resto Ele vai fazer. O resto Ele simplesmente faz. Lendo a história de Abraão, eu imagino que em muitos momentos ele deve ter tido vontade de desistir. Afinal, as promessas do Senhor em sua vida demoraram muito para se cumprir. Eu acredito que um desses momentos em que Abraão estava quase desistindo, está relatado lá em Gênesis 15, quando ele tem vontade de largar tudo e ter um encontro com o Senhor dentro da cabana. O que a gente pode perceber é que naquele momento Abraão estava desanimado, estava desacreditado pelas palavras que o Senhor tem que falar para ele. Mas ao mesmo tempo Deus vai ao encontro de Abraão. E ali Abraão é levado a perseverar. Abraão é levado a permanecer obedecendo para então viver aquilo que o Senhor tinha para ele. Por isso hoje eu realmente acredito que o nosso desejo, que o desejo do nosso coração deve ser ter um encontro com o Senhor na nossa cabana, no nosso secreto, no nosso coração, para que então a gente possa ser motivado e estimulado a permanecer perseverante, apesar das lutas, apesar das dificuldades, para que assim a gente possa entender com a nossa própria vida o poder da perseverança. Muitas vezes a gente pensa, olhando para as nossas dificuldades, assim, é momento de Deus fazer alguma coisa, é momento do sobrenatural acontecer, é o momento de alguém fazer alguma coisa por mim, é o momento de alguém se levantar, é o momento de alguma coisa acontecer e me tirar dessa situação. Mas eu realmente imagino que na maioria desses momentos, Deus está olhando para nós e está fazendo assim, não é tempo disso não, é tempo de você simplesmente perseverar. E sabe, irmão, eu sei que muitas lutas, muitas batalhas são complicadas, são difíceis, são exaustivas, mas realmente acredito que quando nós perseveramos, nós provamos do cuidado do Senhor. E o cuidado do Senhor nos faz manter firmes, para que então a gente possa desfrutar das bênçãos de Deus em nossas vidas, apesar dessas dificuldades e dessas batalhas. Por isso eu não sei qual é o seu problema, mas eu te convido a perseverar. Talvez o seu problema seja um problema de saúde, talvez o seu problema seja um problema familiar, talvez o seu problema seja um problema financeiro, mas diante disso, eu só tenho uma única certeza: o convite que Deus te faz diante dessa dificuldade que você está enfrentando é o mesmo para todos nós: perseverar. Por isso, enquanto eu faço a minha oração, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e fizesse a sua oração também. Você peça para que Deus te dê um coração inabalável, perseverante, pois crê que no Senhor nós podemos vencer todas as coisas. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esse culto, te agradecemos por essa igreja, te agradecemos, Pai, porque a sua palavra nos diz exatamente o que devemos fazer, Pai. Mas muitas vezes nós nos complicamos porque ao invés de obedecermos a sua palavra, tentamos encontrar respostas em outros lugares. Mas hoje, Pai, nós não queremos encontrar a solução com um passe de mágica, nós não queremos encontrar qual a melhor fórmula humana para vencermos os nossos problemas, não. Hoje nós queremos simplesmente perseverar. Por isso eu te peço por cada irmão que está aqui nessa tarde, por cada irmão que está acompanhando esse culto online. Eu peço, Pai, para que não importa qual que seja o problema, para que esses irmãos possam desfrutar do poder da perseverança na vida deles, Pai. Para que com perseverança o Senhor possa tocar a vida dos filhos deles, Pai.
Para que com perseverança, Pai, o Senhor possa tocar a vida financeira deles, Pai. Para que com perseverança o Senhor possa tocar, Pai, as enfermidades deles, Pai. Para que assim, Senhor, possamos provar do seu cuidado e do seu amor em nossas vidas, Pai. Por isso, o desejo do nosso coração é: nos faz perseverantes, para que então, Pai, possamos ver as dificuldades como motivo de grande alegria, para que a sua fé amadureça dentro de nós. E assim, Senhor, com perseverança, possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Para que assim a gente possa se tornar maduros e completos, sem que nada nos falte. Essa é a nossa oração, ó Pai. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém.